O abre a roda, tindolelê. O abre a roda, tindolalá. O abre a roda, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Há muito tempo havia um rei bastante vaidoso e que era muito apaixonado, mas tão apaixonado por roupas novas e bonitas que gastava praticamente todo o seu ouro para vestir-se bem. Ele pouco se importava com os seus soldados, com festas ou com o teatro. Só se preocupava em exibir seus trajes novos. No reino em que vivia, a vida era alegre e abundante. Todos os dias chegavam no reino várias pessoas de fora. Certa ocasião, chegou 2 sujeitos estranhos. Eles eram 2 vigaristas e, sabendo da vaidade do rei, fingiram-se de tecelões e apresentaram-se no palácio, dizendo ser capazes de tecer os mais maravilhosos tecidos do mundo. E não somente os desenhos e as cores desses tecidos eram magníficos, mas as roupas que eles faziam eram mágicas. Só conseguia enxergar as pessoas sábias e competentes do reino. O tecido ficava invisível para as pessoas comuns e tolas. Aí o rei ficou muito interessado e encomendou um desses trajes magníficos. Entregou então para um dos tecelões uma boa quantidade de ouro como adiantamento para que eles começassem imediatamente o trabalho. E assim aconteceu. Depois que receberam o ouro, a seda mais pura e bonita e os fios de ouro, os 2 vigaristas guardaram tudo no baú e fingiram estar trabalhando, preparando os teares, mas não usaram uma só linha. Dias depois, o rei pensou: gostaria de saber como anda o trabalho dos tecelões. Mas, como ele temia ser mesmo um tolo, decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Mandarei meu primeiro-ministro ver como anda o tecido. Ele será o mais capacitado, pois é um homem muito sábio e muito competente. Ninguém melhor do que ele exerce sua função. E assim, o bom e velho primeiro-ministro dirigiu-se até o aposento dos falsos tecelões que trabalhavam com o tear completamente vazio. Quando abriram a porta, o primeiro-ministro ficou espantado. Os 2 homens, notando a expressão de espanto no rosto do velho, pediram para que ele se aproximasse e opinasse acerca do colorido do tecido. Mostraram-lhe o tear vazio e o pobre primeiro-ministro olhava e não enxergava nada. Serei eu tão tolo assim? Pensava o primeiro-ministro, e não querendo que ninguém soubesse da sua tolice e muito menos que o julgasse incapaz de exercer sua função de primeiro-ministro, ele mentiu e disse aos 2 homens: ai, é um belo tecido. As cores é o que mais me agrada. Depois, o primeiro-ministro assegurou aos falsos tecelões que diria ao rei o quanto encantador e magnífico estava ficando o tecido. O ministro descreveu os detalhes do tecido para o rei e assegurou que a roupa ficará magnífica, deixando assim o rei com muito mais vontade de usá-las. Passou-se algum tempo. O rei então
enviou um fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho e saber quando eles entregariam as roupas. Chegando lá, nos aposentos dos falsos tecelões, aconteceu a mesma coisa que antes. Olhe, veja, não é verdade que é uma bela peça? Perguntaram um dos homens ao fiel cortesão, explicando um desenho imaginário e colorido que ninguém via. Sei que não sou estúpido, eu sei que eu não sou estúpido, não sou estúpido. Pensava o fiel cortesão, e por isso ele mentia, concordava com tudo que os vigaristas diziam. Logo depois, o cortesão descrevia como era fabuloso as cores e os desenhos para o rei. Agora sim, o rei estava convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido ainda no tear. Então pediu que o primeiro-ministro e o fiel cortesão, aqueles que haviam mentido sobre ter visto o tecido, o acompanhassem junto com uma comitiva de outros cortesãos e fossem visitar os falsos tecelões. Chegando lá, o rei viu que os dois homens trabalhavam com muito cuidado no tear vazio. O primeiro-ministro logo disse: é um tecido primoroso. O cortesão acompanhou e as cores são maravilhosas. E apontavam para o nada, mas não tinham dúvidas de que as outras pessoas conseguiam enxergar o tecido. Mas o que é isto? Pensou o rei. Eu não vejo nada. Ai, isso é terrível, terrível. Serei eu tão tolo, tão estúpido? Eu não tenho capacidade para ser rei. Ai, isso é o pior que poderia me acontecer. O rei, então, mentiu para os dois homens e disse: oh, realmente é um tecido magnífico, tem minha suprema aprovação. E acenou com a cabeça satisfeito, observando nada. Toda a comitiva também exclamou que era um tecido magnífico e ainda sugeriram que o rei fizesse um grande desfile para exibi-lo diante de todo o reino. Os falsos tecelões garantiram que a roupa estaria pronta até o grande dia. Os elogios ao mágico tecido corriam de boca em boca e todo o reino estava curioso para vê-lo no grande desfile. Na noite anterior ao desfile, os vigaristas passaram horas e horas e horas trabalhando à luz de mais de 16 velas. Fingiram tirar o tecido do tear, cortar com enormes tesouras e costurar com agulhas sem linhas, até finalmente anunciarem: a roupa nova do rei está pronta. Pela manhã, o rei desceu até o ateliê e um dos falsos tecelões, levantando o braço como se segurasse uma peça de roupa, disse: olha, Vossa Majestade, aqui a sua calça, aqui o seu casaco, veja as lindas cores do seu colete. E por fim, mostraram o fabuloso manto e explicaram que as peças de roupa pesavam tanto quanto uma teia de aranha. O rei, então, tirou a roupa que vestia e os vigaristas entregaram peça por peça e ajudaram o rei a vestir cada uma delas. E no fim exclamaram: como o rei
está elegante. O rei, mirando-se no espelho, mentindo, fingindo estar admirando a sua roupa nova, disse: estou pronto. Os servos, que deviam carregar o seu manto, inclinaram-se, tatearam o chão e levantaram as mãos no ar, pois também não se atreviam a dizer que não carregavam coisa alguma. Enfim, o rei saiu em procissão, andava até orgulhoso. As pessoas que o assistiam das ruas, das janelas, das praças, também temiam ser consideradas tolas e mentiam, dizendo: ai, como é belo o tecido da roupa nova do rei! Que manto deslumbrante! Como o rei está magnífico! Nunca, na verdade, a roupa do rei fizera tanto sucesso. Até que uma criança, no meio da multidão, gritou: mas o rei está nu! As pessoas começaram a sussurrar: o rei está nu! O rei está nu! Mas logo começaram a gritar que o rei estava sem roupa nenhuma. Ai, o rei, ouvindo as risadas do seu povo, sabia que era verdade, mas ele pensou: o desfile tem que continuar. E assim foi caminhando. Os servos continuaram segurando um manto que não existia. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra.